Então, os sefaraditas, eles são da região oriental da Europa, Espanha, Portugal e tal. E depois tem a outro ramo do judaísmo, que são os Ashkenazes, que são mais ligados aos povos germânicos, tanto alemães e tal, e principalmente holandeses, porque na Holanda o judaísmo, depois do exílio, ele foi muito grande, muito forte. E daqui a pouco nós vamos explicar outras linhagens do judaísmo. Mas para terminar o assunto anterior, Das sinagogas. gostaríamos de falar de uma situação peculiar também da sinagoga, que ela sempre tem que estar com a frente voltada para Jerusalém. E o antigo nome de Jerusalém é Sião, é o povo de Sião. E daí gerou o nome sionismo, que é como se identifica também o povo judeu e sua cultura, sua religião e tudo mais. E dentro da sinagoga, à frente, em direção à porta, se situa o altar onde está o símbolo da arca com os 10 mandamentos. É interessante lembrar também que quando Moisés fez as leis, ele ensinou também o povo judeu as regras de higiene também, de limpeza e tudo mais, porque o povo judeu não era um povo, assim, quando A eram maioria os dos escravos, a maioria povos dos povos não antigos seguiam muito as regras de de higiene, higiene. inclusive nos alimentos, porque os alimentos então judaicos, né, tem que ser os alimentos kosher, os alimentos têm que ser purificados, né, tem que fazer oração na hora que vai fazer O sacrifício animal. o sacrifício animal, tem uma série de restrições. E tem uma maneira correta, uma técnica para se sacrificar o animal para que o animal não Não sofra, sofra tanto. não sofra. Tudo isso também está conectado também com as práticas Que foram descritas descritas pelas sinagogas, né? Foram ensinadas ao povo também, né? no próprio Torá tem os códigos de conduta, e entre os códigos de conduta estão a comida, a higiene e tal. E depois faltou nós comentarmos sobre uma coisa bem típica do judaísmo. Aliás, três coisas típicas, né? Uma é o chifre de ovelha, de cabra, que é tocado cerimonialmente. E é sempre às sextas-feiras para anunciar o início do Shabat. Shabat é sexta-feira à noite, com o pôr do sol, começa o sábado, diferente do Ocidente, né? Então o horário é diferente. Sexta-feira à noite, acabou a sexta-feira e começou o sábado. Aí toca o chofar. Aí não pode trabalhar mais, né? Tem que se dedicar à prática espiritual, né? A oração, né? O ritualístico e tal, cada um nas suas casas ou vai também na sinagoga. E depois nós tínhamos falado do Pesach, o segundo dia mais importante,
o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Quando jovem, eu não havia ainda estudado mais, como agora, o judaísmo, então eu pensava que o dia do perdão era o dia que nós devíamos perdoar uns aos outros. Mas agora eu compreendo que também mas o sentido original é outro. É o dia em que os judeus pedem perdão a Deus pelos seus erros, suas faltas, seus pecados. É o Yom Kippur. Então, outro importante grupo religioso judeu é o Hassidismo, ou Hassidismo, é um H aspirado. E o hassidismo é muito fácil de reconhecer os membros, que creio que a maioria de nós já vimos algum judeu ortodoxo, que ele usa um terno, né, preto ou azul marinho escuro, e um chapéu na cabeça, e usa as tranças do cabelo enroladas como uma mola ao lado da face. Então, esses são os judeus dessa linhagem hassidismo. E eles também sempre usam barbas, esses hassidistas. E depois nós falamos dos três símbolos, além do shofar, tem o manto de oração e tem o kippá, o chapeuzinho que põe na cabeça. Então, esse foi uma uma linhagem atual ortodoxa. Existem a linhagem já reformista, né? Nessa, as mulheres, como falamos anteriormente, podem ser rabinas também. E depois, no dia do perdão, o dia do jejum, se faz jejum e não se come nenhum alimento, nem se bebe nenhum líquido, e também não se usa, não se calça sapatos. Ficam descalços nesse dia do Yom Kippur. É um dia de penitência, né? Para pagar os pecados, né? Austeridade. Austeridade, é de purgação, né? Purgação dos pecados, né? Agora, esse é um dia à parte, porque não é uma festa, é um dia de penitência, como bem colocou Mãe Chandra. Mas as três grandes festas são o Pesach, que é a Páscoa, e o Shavuot, que são as semanas. As semanas que comemoram o advento dos 10 mandamentos. E também há oferendas nos rituais. Então, a terceira grande festa, que é a Sukkot, essa é uma festa que se armam tendas e muitos judeus ficam na tenda durante o dia, às vezes até dormem na tenda e tudo, para lembrar os antigos judeus que viveram em tendas no deserto. E comemoram também a colheita, né? Todos os povos religiosos têm essa comemoração também sobre a colheita, né? Da plantação, né?
o alimento, né? Os bens dados, né, pela terra também é muito importante. Depois temos também um, um- uma data especial que é o Purim, que é para trazer sorte, é, é, bênçãos, né? Bem-estar para o povo e, e livrar também dos perigos. E também temos o Chanukah, que é o Festival das Luzes, que se comemora a reconsagração do Templo de Jerusalém a Deus, que foi quando é, o Judas Macabeu retornou Jerusalém aos judeus, porque nesse tempo Jerusalém estava dominada por povos hititas e outros que dominaram durante bastante anos, mas não destruíram o templo. Então se acende as luzes. E depois, esse Purim também está ligado, o Festival das Sortes, à primavera, porque começa a dar frutos, né? E, e na festa do Tabernáculos, quando se faz a terceira peregrinação, para lembrar a temporada no deserto. E depois temos o Shabat, que é feito todo sábado. E nessa festa do Chanukah se acende, né, as velas. Na primeira noite, uma vela. Na segunda, duas. Na terceira noite, três velas. Até chegar à oitava noite, quando se acende as 8 velas, completando o candelabro. Então, com isso, terminamos o nosso estudo de hoje e vamos à oração final. Shalom. Shalom.